Muito boa tarde aos nossos ouvintes, 1h11, 1h11, está no ar mais uma edição do Guaíba 300 por hora, o programa para quem é fanático por velocidade, sempre comigo, Eduardo Paganella e Bernardo Berch, o especialista em automobilismo do Correio do Povo. E aí, Bernardo Berch, muito boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Paganella, boa tarde aos ouvintes, boa tarde aos nossos convidados aqui no estúdio. O programa que vai fazer um balanço da primeira metade do Campeonato Mundial de Fórmula 1. Tentar contar com a participação do ouvinte aí para mandar perguntas, mandar pitacos do que achou dessa primeira metade, e também bastante de automobilismo regional. A gente tem o Nilton Amaral conversando com a gente e tem também o Nildo Júnior, também com tudo, né? Vamos analisar automobilismo regional, vamos analisar a Fórmula 1 e mais destaque aí para o Gaúcho de Velocidade que corre em Tarumã neste domingo. Muito bem, e você participa conosco, 93887532 é o nosso torpedo e o nosso WhatsApp. Mande o seu recado pra gente, tô abrindo aqui já no computador o WhatsApp e espero o seu recado, 93887532. Lembrando sempre que o programa tem um oferecimento de Futurbus, a maior e melhor loja de performance do sul do Brasil, na Dona Margarida 227, na Zona Norte de Porto Alegre. O piloto na mesa de áudio é Manuel dos Santos. Sobe o giro do motor. Uma análise minuciosa sobre a temporada de Fórmula 1. Nas férias da Fórmula 1 é o período de fofocas e negociações de pilotos para 2017. O Gaúcho de Velocidade faz sua quinta etapa em Tarumã. Tem também homenagem para uma lenda das pistas gaúchas, José Asmus. E tem você participando conosco através do 93887532. Mande o seu recado, participe do programa. 93887532 por torpedo ou também por WhatsApp, porque agora é hora de analisar a temporada de Fórmula 1. Bom, Bernardo Berch, foram 12 corridas, né, na primeira metade do campeonato. Primeira metade é forma de dizer, né? Antes do período de férias. Fórmula 1 entrou em férias nesse início de agosto. Eu nem sei mais quando é a metade, porque são umas 38 corridas. Né? Não, brincadeira, são 21 corridas, fizeram 12. Tem mais 9 aí pela frente, Bernardo. E é o seguinte, a gente teve um campeonato aí que começou muito quente, uma disputa legal entre Hamilton e Rosberg. O Rosberg chegou a disparar o Bernardo Berch, mas na metade do campeonato, metade modo de dizer, Cavalo né? Paraguai. Assim, antes das férias, o Rosberg caiu. Pois é, na verdade ainda estaria muito forte a disputa se a gente não tivesse essa impressão de que o Rosberg amarelou de vez, né? Nas últimas 4 corridas foi um banho, tirando ali o Grande Prêmio da Europa no Azerbaijão, que teve uma leve falhada ali, um apagãozinho no Hamilton. Em todas as outras provas, nas últimas 5 corridas, foi um domínio do inglês e uma sequência de erros quase infantis ou inocentes do Nico Rosberg, que acabou uma liderança folgada no campeonato, virou desvantagem e já é uma desvantagem considerável aí. Precisa mais de uma corrida para recuperar essa, digamos assim, esse tropeço, esses vários tropeços do Nico Rosberg na temporada. Nildo Júnior está por aqui. Ô Nildo, muito boa tarde. Te pergunto primeiramente o seguinte, o Rosberg rateou com essa vantagem toda, Nildo? Boa tarde. Para começar, eu acredito que o Hamilton é muito mais piloto do que o Rosberg. Ele só está fazendo o que era para fazer desde o início. Esse campeonato começou diferente porque o Hamilton teve muitos problemas no início, rachou lá, teve problemas de trocas no box, equipamento que quebrou fora da hora. Uhum. E acho que só agora voltou ao normal. Esse é o normal. Rosberg em segundo e o Hamilton em primeiro. Na verdade eu acho que nem se discute que o Hamilton é mais veloz que o Rosberg, só que até então, pelo menos ano passado a gente viu que não é tanta realidade, mas se tinha a impressão de que o Rosberg era um piloto um pouco mais cerebral e cometia menos erros.
E nesse departamento que ele podia ter uma vantagem, o Rosberg começou a falhar, e falhar feio, errar, largar. Ele sempre largou melhor que o Hamilton, mesmo no começo do ano, a gente viu várias largadas ele largar melhor que o Hamilton. Errou as largadas nas últimas provas, não aproveitou vantagens, aceitou ficar atrás do Hamilton corrida inteira. No caso, podia ter feito uma estratégia diferente no Grande Prêmio da Inglaterra e também na Hungria, não tentou absolutamente nada e viu, foi aquele passivo, né? Ficou passivo, vendo a sua vantagem no campeonato ser erodida pelo talento do Lewis Hamilton. Erodida é bonito, né? Bonito termo aí. Eu gostei. Eu fiquei pensando antes de falar, eu pensei nisso aí. Será que eu uso? Não uso, mas daí já estava saindo na minha boca antes de eu terminar. Ô Bernardo, eu até tô olhando aqui, abrindo o histórico aqui do ano, tá? O Rosberg ganhou as 4 primeiras corridas do ano. E nas últimas 4 ele perdeu, o Hamilton ganhou. No número de vitórias, o Hamilton já tem uma vitória a mais que o Rosberg. São 5 do Rosberg e 6 vitórias do Lewis Hamilton. Bernardo Berger, já dá para dizer que vai se encaminhar para mais um título de Hamilton? O tetracampeonato está perto? A única questão que a gente vai ver como é que isso aí vai se desenvolver é que na próxima corrida em Spa ou na seguinte, certamente o Lewis Hamilton vai ter punição no grid por trocar peças do motor. Ele já está na 5ª peça de 3 dos componentes principais. Um componente ele está na 4ª peça, agora não lembro qual é, e nos outros 3 ele está na 5ª peça. Se trocar mais uma, são 5 posições no grid, se trocar 2, são 10 posições no grid e assim por diante. Então, certamente ele não escapará de punições no grid. E eu acho que vão ser pelo menos em 2 corridas essas punições. Eu acho que ele não vai escapar de largar atrás em 2 corridas. Nisso aí o Rosberg tem que capitalizar e pode capitalizar se ele ganhar 2 corridas nessas condições. O Hamilton chegando em 3º, 4º, porque ele tem a vantagem. A única vantagem que o Rosberg tem é que a Red Bull cresceu. E aí não tá mais garantida a dobradinha. Por exemplo, se o Rosberg se der mal agora, antes, o Hamilton ia ganhar com certeza. Agora a Red Bull pode combater o Hamilton. Não, e é mais para ter alguém entre eles, né? Por exemplo, se o Hamilton largar em 15º, ele vai passar, até chegar nas Ferrari, ele vai passar tranquilo. As Ferrari é um pouquinho mais de trabalho, mas quando chegar nas Red Bull já é uma encrenca mais violenta. Falando em Red Bull, Bernardo Berger, vamos fazer uma análise aí da Red Bull, que teve um período conturbado com troca de pilotos. O Max Verstappen chegou arrasando, mas o Ricciardo já começou a colocar ordem na casa, né? A gente tem, na verdade, tem 3 pilotos para analisar na Red Bull, né? A Red Bull, quando a Red Bull estava menos bem, o melhor piloto da Red Bull era o Daniil Kvyat, quem fez mais pontos, até a 3ª etapa ali do campeonato. Aí veio uma atualização do motor Renault, eles deram uma ajeitada, né? Acharam um acerto bom de aerodinâmica. Desde então a Red Bull é a 2ª força, passou a Ferrari e se aproximou da Mercedes. E tivemos aquela troquinha marota de pilotos, né, pro GP da Espanha, quando ela conseguiu a sua vitória no campeonato, que qualquer um dos 2 pilotos podia ter vencido, tanto o Ricciardo quanto o Verstappen, que realmente eles estavam melhores que a Mercedes naquela prova. Ô Nilton Amaral, Max Verstappen está com 18 para 19 anos. O que você tem visto, assim, do pouco que você tem visto, mas o que você tem visto desse garoto, Max Verstappen? Te agrada, não te agrada? Eu confesso que eu gosto, o Bernardo não gosta muito. Boa tarde, me agrada, é agressivo a pilotagem dele, ele divide curva, freada, perigoso, pela idade mas faz parte, isso é o ímpeto da juventude, né? E isso aí tá no cálculo. Com certeza, com o tempo, ele acaba. O próprio Ayrton Senna, no início da carreira, era bem porra louca, digamos assim. De perder muito, já perdeu muito até ele começar a usar um pouco mais a cabeça. Mas me agrada muito mais o piloto mais paixão do que cabeça. Eu acho que é mais fácil tu moldar, né? E concentrar um pouco mais algumas coisas do que a agressividade tua não é. A agressividade tá no piloto. Tá no teu ímpeto. Sim. Né? E eu acho que o Max ele tem isso e jovem, né, desse jeito, com certeza é o próximo grande nome aí das cabeças da Fórmula 1, tenho certeza. Eu diria que a Red Bull tem a melhor dupla de pilotos em potencial. Na Fórmula 1. Só tem que confirmar, né? O Daniel Ricciardo eu até acho que é melhor que o Max Verstappen, ele é mais rápido, tem sido constantemente mais rápido que o Max Verstappen. O Max Verstappen é mais showman e é digamos assim, o rei do zigue-zague na Fórmula 1. Ninguém concorda comigo. A comparação aqui, na época do Prost, baita piloto, mas sempre achei um saco ver o Prost guiando, que era cerebral, era totalmente cerebral e nada agressivo, entendeu? É verdade. Não me agrada esse tipo de piloto. Mas até o Max Verstappen deu uma entrevista dizendo que se ele tivesse, que o Ayrton Senna e o Alain Prost
elogiariam ele se tivessem batalhas de pista com ele, as manobras que ele fez, principalmente para cima do Kimi Raikkonen. E eu até eu declarei até em alguns bate-papos aí de discussões de Fórmula 1 nas redes sociais, eu disse assim, ó, o Ayrton Senna, se ele fizesse isso com o Ayrton Senna ia ir para as vias de fato depois da corrida, que não era ia ficar enlouquecido, ou até ia dar no meio do Verstappen, no meio da corrida mesmo para resolver. E o Alan Prost ia chorar uma barbaridade na entrevista e ia pedir para banirem o Verstappen do esporte. Palestra e dar um jeitinho. E o Schumacher ia jogar para fora da pista também. Então eu acho que ele não tá fazendo uma leitura muito certa aí. Bom, e depois, tudo bem, o garoto é muito talentoso, mas os pilotos convocaram uma reunião para dar um pito nele e dizer, ó, mudar de direção na freada, até para quem é piloto. Se tu muda de direção quando o cara tá freando, tu deixa o de trás passageiro, assim, o cara não tem o que fazer. Tá então, né? E pediram pro Charlie Whiting, quem fizer isso a partir de agora vai tomar punição. O Rosberg tomou uma punição por fazer uma coisa parecida, foi frear lá dentro da curva, onde não dava mais para frear, né? Apesar ali é discutível aquela manobra, mas tá valendo. Ô Bernardo, vamos falar um pouquinho da Ferrari. A Ferrari chegou prometendo, mas não apresentou tudo isso, né, Bernardo? A Ferrari tá cada vez mais Ferrari dos anos 90, né? Ano passado eles fizeram um pianinho assim, nós se ganhar a corrida vai tá bom. Aí ganharam 3. Prometeram pra 2016. E esse ano eles chegaram chegando, não, porque vai ser muito melhor e nós vamos desafiar a Mercedes e vamos ganhar a corrida. Mais ou menos. E aí começou o ano, eles estavam mais ou menos. Desperdiçaram pelo menos 2 boas chances de ganhar a corrida, uma com o Vettel e outra com o Raikkonen. Mudaram as estratégias e botaram, jogaram no lixo a corrida, deram para a Mercedes. Em Barcelona, na Espanha, né, o Max Verstappen conseguiu segurar o Kimi Raikkonen. Ali foi uma terceira chance de ganhar, mas eu digo que não foi erro da equipe, foi mais uma questão de como se desenvolveu a prova, mas 2 vezes eles botaram fora a vitória e aí entrou numa crise horrorosa e dispensaram o diretor técnico, que é a maior bobagem que podiam ter feito, porque vai começar o desenvolvimento do carro de 2017. Eu não sei para quem que eles vão pedir socorro para fazer esse carro, porque eles botaram um engenheiro de motor para dirigir o departamento técnico e de aerodinâmica. Então não faz nenhum sentido. Eles pegaram e mudaram tudo no meio do ano e viu que não deu resultado. Eles estão namorando um tal de Brown lá fora. Então, mas não é pro ano que vem, né? O cara não vai desenhar agora o carro pro ano que vem. Esse aí entende do riscado. Bom, vamos falar um pouquinho também da Williams, Bernardo Bercha. A Williams também era outra que se esperava mais neste ano e para mim tem sido a maior decepção na temporada. Mais do que qualquer outra equipe, a Williams tem resultados pífios ao longo do ano. O Valtteri Bottas é 7º colocado e o Felipe Massa é apenas o 9º colocado. Se esperava uma Williams até lutando por pódios e até conseguiu um pódio com o Valtteri Bottas. Mas muito pouco, né, Bernardo? Muito constancial esse pódio também. E a questão da Williams eles começaram querendo ser terceira força de novo, mas mais uma vez, na verdade é uma sequência de desgastes de 3 anos, né? A Williams faz sempre um desenvolvimento conservador do mesmo carro que ela lançou em 2014. Entendeu? Tá exaurindo talvez um pouco pensando nos pilas, né? No dinheiro. Como eles sabiam que ia entrar uma regra nova em 2017, eles jamais arriscaram num projeto um pouco mais ousado. Eles pegaram o que funcionou em 2014, tinha um bom motor, e eles foram tentando aos pouquinhos adicionar performance e corrigindo problemas. Só que o carro chegou ao limite de desenvolvimento, o carro não tem mais o que fazer com esse carro, ele não sai do lugar. E o motor Mercedes já não faz mais tanta diferença para os outros motores, né? A Renault e a Ferrari chegaram muito perto desse motor Mercedes e a Honda já não está mais tão atrás. E ali acabou qualquer vantagem que a Williams tivesse e afundou. O Valtteri Bottas ainda salva alguns resultados medianos, por isso que está em 7º lugar. Fez um pódio com uma boa estratégia e boa pilotagem. Foi no Grande Prêmio do Canadá. Canadá é exatamente o único lugar que eles poderiam fazer isso, né? Que é muita reta, pouca curva, ainda tinha uma vantagem melhor com a própria característica do carro deles. E o Felipe Massa começou razoavelmente bem o ano e nas últimas 5 corridas afundou mais que o Nico Rosberg. Ele tinha feito uma das piores corridas da carreira, se eu não me engano, no Grande Prêmio da Hungria.
18º lugar. E ele foi repetindo em sequência, ele fez 3 corridas absurdamente horrorosas. Tá mal e ainda teve azar na última, não teve nem chance de tentar se recuperar. Ô Bernardo Berch, vou fazer o bloquinho aqui, ó. Agora Force India, Toro Rosso e Haas. Force India primeiro, Bernardo Berch, tá surpreendendo, né? Force India que acredito que vai passar o Williams no Mundial de Construtores. Possivelmente. Tem o mesmo motor que a Williams. Começou com um chassi complicado. As 2 primeiras provas do ano para a Force India foram bem difíceis. O carro não estava funcionando. Mas eles estrearam uma versão B do projeto desse ano, a partir da 3ª corrida. E aí transformou completamente o desempenho, tanto do Sérgio Pérez quanto do Nico Hülkenberg. Fizeram pódio no Azerbaijão, o Sérgio Pérez. Acho que é o piloto que mais teve ascensão nessa temporada, depois do Max Verstappen, o Sérgio Pérez. É o cara que voltou pra vitrine, ele tinha que se queimado um pouco na McLaren. Se queimou, voltou. Tá sendo cotado aí, tanto pro Williams, quanto pra Renault, quanto pra própria Haas. Muita gente quer o Sérgio Pérez. E pode até levar a vaga do Felipe Massa. Tem 2 vagas que o Felipe Massa ainda tem esperança. A Williams quase fechada, a Renault quase certo, mas deram uma recuada exatamente por causa que o Sérgio Pérez se ofereceu para eles, e o Sérgio Pérez está marcando essas 2. E o Sérgio Pérez tem um claro nas costas que é muito forte. Ele é patrocinado pela tem Max mexicana. Quem tem o dinheiro tem bastante. Bom piloto, bom piloto, mais jovem, com dinheiro é um bom pacote. É um pacote que é muito interessante para a Fórmula 1. A equipe Haas, Bernardo Berch, agora já dá para fazer uma avaliação um pouco melhor da equipe Haas, porque no início começaram muito bem, começaram surpreendendo, depois a equipe caiu de produção, né? E tem o Esteban Gutierrez, que eu acho lamentável. Muito melhor que a encomenda a Haas, na verdade. Eu previ que na primeira prova do ano eles tiveram muita sorte em conseguir aqueles pontos, porque eles não precisaram fazer troca de pneu com o Grosjean. Sim. Como o Grosjean veio a bandeira vermelha, eles trocaram o pneu no box com a corrida parada. E ali eles fizeram aqueles pontos para abrir da melhor forma possível. Eu previ que eles iam cair vertiginosamente, mas eles não fizeram isso. Eles caíram devagarzinho, somaram mais alguns pontos. Que na verdade na Fórmula 1 tu pode trocar o pneu quando tem bandeira vermelha. É diferente. Aqui ano que vem vai ser proibido. É regime de parque fechado, bandeira vermelha não se toca no carro. Bandeira vermelha permite trocar na Fórmula 1. Até pela questão de chuva, lembra que teve em caso que a direção de prova autoriza tal item, é permitido. Mas aí para não gerar polêmica, eles liberaram geral. Não estava sabendo dessa regra. E é uma regra besta, porque dá uma vantagem. Claro. Tipo, o cara que parou no box recém, aí fica em desvantagem o cara que não parou no box. Porque vai largar todo mundo junto. Eu gosto do fatalismo da corrida, eu gosto dessas mudanças. Ano que vem não vai ter essa manobra aí. Ano que vem vai ter que ficar com o mesmo pneu, a não ser que chova. Sim, aí vai poder trocar. A Toro Rosso, Bernardo Berch, só pra Toro Rosso aí teve alterações também. Eu ia terminar de falar da Por favor, Haas. rapidinho então. Romain Grosjean é outro piloto que talvez seja um dos melhores dessa primeira metade da temporada. Tirou tudo que tinha desse carro da Haas, fez pontos sempre que possível, botou a equipe na vitrine e ele mesmo, né? E inclusive deixou muita gente que é uma vaguinha na Haas, porque é um bom pacote para ano que vem. Só que eles se perderam um pouco no desenvolvimento do carro e principalmente trabalhar com os pneus. Nas corridas com o asfalto mais frio, eles não conseguem esquentar os pneus e é aí que eles se perdem, principalmente em classificação. Eu acho que eu vejo a Haas na mesma situação da Renault, Bernardo, olhando para 2017. Também, eles não têm Fizeram um carro que vamos fazer um carrinho legal para 2016, vai andar, vai, mas... Tem até aquele degrau do bico ali, que eu acho que o engenheiro projetou uma coisa, aqui vai faltar, que bota uma massa corrida ali, bota o adesivo por cima, termina esse bico com aquele degrau esquisito na frente do carro. Deu um acabamento meio pedreiro ali. Vamos dar um gás aqui, Bernardo Berch. Toro Rosso. Toro Rosso, o que dá pra dizer da Toro Rosso do ano? O Carlos Sainz é o 11º colocado. Tá sendo constante, Bernardo, e tá se destacando até pela regularidade, a gente pode assim dizer. A Toro Rosso é aquela assim, independente da pista, tu sabe que ela vai ficar entre 9º e 11º lugar. Ela nunca sai dessa equação. Se fosse regularidade, eles ganharam campeão. Eles têm a desvantagem que é muito forte, o motor 2015 da Ferrari, que não tem qualquer evolução. Então o motor é igual até o final do ano. Na verdade, eles devem perder terreno até a última corrida. Carlos Sainz deu entrevista esse final de semana até para um jornal espanhol, acho que para o AS, dizendo que agora realmente eles estão sentindo essa diferença, eles estão tendo que tirar a asa, tentando compensar para a velocidade reta, e eles estão realmente perdendo essa briga por causa do desenvolvimento do motor. Carlos Sainz muito bem no ano, Max Verstappen começou bem e teve a promoção, e o Daniil Kvyat é o piloto que foi, fritado na temporada. Ele veio bem, não estava
estava mal na Red Bull, ele fez uma burrada no Grande Prêmio da Rússia. E ali eles precisavam de uma desculpa para botar o Verstappen na equipe principal. E botaram. Porque o paizão do Verstappen forçou as cartas na mesa. Ó, vocês botam na principal, eu vou negociar com a Mercedes e com a Ferrari. E aí a Red Bull cedeu. E aí acabou enfim, a parte psicológica aí do Daniil Kvyat, que ele mesmo admitiu na hora que tal, era um piloto, não consegue se concentrar no que tem que fazer, não acha a pilotagem do carro do jeito que tinha que ser. Ele até fez uns pontinhos desde então, fez acho que um 9º lugar, um 10º lugar aqui e ali. Não tá horrível, não é um piloto assim que não é o Esteban Gutierrez. Sim. Mas realmente está muito aquém do que a gente acha que ele podia fazer. E eu também acredito que ele não estaria com resultados tão piores que o Verstappen se tivesse deixado ele é bem melhor que o Petrov. Como piloto da Rússia, realmente é o melhor piloto russo que a gente viu até então. O Márcio de Alvorada, não sei como vai terminar o campeonato, mas o Rosberg entregar a posição numa boa para o Hamilton em Mônaco, para mim vai marcar uma possível derrota do Rosberg no campeonato. Quanto à Ferrari, continuo achando que faltou pilotagem para fazer dar certo as estratégias. Opa, aí a crítica não é para carro, não é para equipe, é pro cara que fica entre o banco e o volante. Eu acho que o Sebastian Vettel ficou um pouco abaixo da média esse ano, reclamou muito de retardatário e pilotou pouco, né? O Raikkonen subiu bastante de nível. Podem criticar ele por não ter conseguido ultrapassagens em algumas corridas, que talvez ele pudesse ter sido um pouco mais agressivo, mas quando ele foi muito agressivo, que foi na Hungria, ele levou uma fechadona meio polêmica, que até deixou toda a Fórmula 1 debatendo. Mas o Raikkonen eu acho que está bem melhor do que ano passado, o Vettel um pouco abaixo, até por isso o Raikkonen está na frente no campeonato. Não sei o que, eu digo, eles não têm o Fernando Alonso. O Fernando Alonso pegou a Ferrari em algumas temporadas e fez a Ferrari ganhar corridas quando não merecia. E até em 2014, que realmente o carro não tinha condições de vencer. Numa corrida ele apostou em ir com um pneu velho até o final da prova e a 3 voltas de terminar a corrida ele estava ganhando a corrida. Se acontecesse qualquer coisa ali, uma bandeira amarela, desse uma sortezinha, tinha ganhado uma corrida que a Ferrari nem esperava ganhar naquele ano. É verdade. Ô Nildo Júnior, você tá quietinho aí, vamos falar um pouquinho da McLaren, Nildo. A McLaren que tem 2 ótimos pilotos, um carro nem tão bom assim, melhor do que do ano passado, mas tem um motor ainda meio chumbré. Bota o motor AP que fica bom. A McLaren tem 2 pilotos parelhos, eu acredito. O Button é um excelente piloto, ele só tem mais, como é que se diz, um jeito específico de dirigir. Se o carro não está tão ajustado para aquele jeito, ele não rende tanto. Mas eu vejo uma evolução boa na McLaren. A McLaren é um carro que começou muito ruim, teve uma temporada horrível no passado e já está brigando ali pelos pontos. Já está entrando entre os 10. Eu diria que, dependendo da pista, a McLaren está na frente da Williams. Com certeza. A McLaren tem um chassi muito superior ao da Williams. E com o motor Honda começou com mais de 100 cavalos de déficit e agora deve estar com uns 50, 60 cavalos. A Honda entrar numa dessas aí, porque a Honda sempre primou pela eficiência dos motores. Na verdade, eles fizeram uma jogada que não se pagou, né? Eles tentaram fazer uma construção, a configuração do motor do ano passado, eles botaram o turbo no meio do motor para ficar um pacote mais estreito, para aproveitar a aerodinâmica. Só que ali gerou um excesso de calor. E aí? Primeiro pifava tudo que tinha dentro do carro. Tudo que era eletrônico pifava. Isso foi no começo do ano que eles não conseguiam terminar a corrida. Depois eles solucionaram isso, só que eles não conseguiam desenvolver mais potência e mais recuperação de energia. Que o grande método para gerar performance de prova na Fórmula 1 atual é a recuperação de energia. O que acontecia? Eles tinham que fazer a corrida inteira no mínimo de pressão do turbo e mínimo de potência, porque senão não tinha gasolina para chegar no final, ao contrário das outras equipes. Então, nessa equação, eles foram perdendo muito. Agora, primeiro eles recuperaram um pouco de potência, agora eles recuperaram a recuperação de energia. Ficou recuperar, mas não tinha o que fazer no português. E agora eles estão pensando como é que eles vão chegar nos níveis de qualidade e potência da Mercedes, mas melhorou muito e
colocou o Fernando Alonso e o Jenson Button pelo menos com a condição de brigar por posições. A gente está vendo eles fazerem ultrapassagens. Ano passado a gente só via as McLaren sendo ultrapassadas. Era cômico ano passado. Era lamentável. Era triste. Vamos para a parte final desta análise aqui com Manor, Sauber e Renault. A Manor parece ser o destaque entre essas três. Primeiro que tem um bom piloto, que é o Pascal Wehrlein, que está fazendo um campeonato legal, está se destacando em alguns momentos. Quando dá, ele aparece. Bom, a Manor parece ser a melhorzinha das três, né, Bernardo? Que foi a que evoluiu, né? Foi a que mostrou alguma coisa de diferente em relação ao que tinha no ano anterior. E o Rio Arianto não é tão ruim. Vou dizer que às vezes ele dá um calor no Pascal Wehrlein. Não sei se ele vai terminar a temporada, porque acabaram os pilas. Pois é. Hoje e deve entrar o Esteban Ocon, que é piloto de testes da... Não era o americano? Que... o Alex Rossi, que o Alex Rossi não pode enquanto não terminar a Fórmula Indy. O Rossi agora ganhou as 500 milhas, tá... Mas o Rossi, é que o Rossi ele vai correr, deve correr até o fim do ano, mas ele só pode depois que terminar a temporada da Fórmula Indy. Sim. Ele deve correr as últimas 4. A ideia é essa, pelo menos, do Alexander Rossi correr as últimas 4. Renault, Bernardo Berto, já tá com a cabeça em 2017? A Renault sabia que esse ano era perdido, né? Eles tinham um carro projetado ano passado pro motor Mercedes, né? Com pouquíssimo dinheiro da Lotus, que estava falida, e eles ainda tiveram que adaptar esse carro para motor Renault. O carro já era difícil no ano anterior com o melhor motor. Com um motor que era um dos piores, mas evoluiu bastante. Eles sabiam que ia ser uma pedreira esse ano. E, apesar disso, o Kevin Magnussen salvou um dinheirinho para eles da FIA, né? Com um excelente... Ele somou 6 pontos aí, acho que foi um 6º lugar, um 7º lugar. Foi o 7º lugar, agora me esqueci completamente da corrida. Posso pegar aqui o Magnussen... Ele salvou aí os cofres da Renault um pouquinho. Não, cara, não foi o Magnussen. A Renault ainda teve que engolir a história do piloto, né? 7º lugar, Bernardo Berti. Corrida. Rússia, no começo do ano ali. Conseguiu na base da tática um pouquinho, e o Kevin Magnussen é um cara rápido, apesar de não ser constante. E conseguiu uns pontinhos importantes para a Renault para projetar o ano que vem. Já estão pensando no carro do ano que vem, já não vão desenvolver muito nada desse ano. E o Jolyon Palmer, não tem muito o que dizer dele, ele é um piloto daqueles médio para baixo que nunca não faz, e que ainda perdeu a chance de fazer seu primeiro pontinho na Fórmula 1 no GP da Hungria, rodando sozinho. Ele ia chegar em 10º lugar e no final da prova rodou sozinho, perdeu as posições e não conseguiu aquele pontinho. Eu acho Salvador. Ele bem fraquinho mesmo. Ele é bem meia boca. Para finalizar, Bernardo Berti. Finaliza com finalizado, finalmente, e horroroso. A Sauber, Bernardo, que coisa terrível esse carro da Sauber, e terrível também a situação dos dois pilotos, tanto o Marcus Ericsson quanto o brasileiro Felipe Nasser, os dois aí numa situação complicada, com um carrinho que não anda, o carro... estão botando dinheiro lá, né? O carro é o carro do ano passado, com algumas atualizações aerodinâmicas. O motor Ferrari, eles têm um motor Ferrari novo, que daria um up, assim, que eu achei que eles brigariam com a Toro Rosso, mas a Toro Rosso foi muito melhor. E ainda tem a falta de dinheiro, aí não testaram em nenhuma das sessões de meio de ano. E uma má notícia é que o Marcus Ericsson foi muito melhor que o Felipe Nasser na média, né? Acho que ninguém discorda que o Marcus Ericsson deu um banho no Felipe Nasser nesse Foi melhor, Nilson? Não, o Felipe Nasser teve um ano horrível. O ano passado ele começou muito bem, mas esse ano ele não tá nem dizendo por que tá aí no grid da Fórmula 1. Ele tá muito mal, eu também tô achando constantemente sendo o último colocado nos treinos de classificação. A gente até pode dizer que a Manor tem um pouco mais de potencial, mas o Ericsson, o último no grid, ele só foi tomando punição. Pelo menos o Rio Arianto ali ele deixava ou até as Renault umas provas que a Renault estava um pouco pior, e o Felipe Nasser poucas vezes saiu lá do fundão, só em condições mudando, assim, tipo choveu no treino, daí ele passou pro Q2, nunca em condições normais ele teve uma performance razoável, mesmo se tratando de um carro muito ruim da Sauber. Muito bem, fizemos então esta análise, esta leitura do primeiro semestre da Fórmula 1, da primeira metade da Fórmula 1. E agora no segundo bloco nós vamos dar ênfase ao automobilismo regional, que tem etapas neste final de semana.
Sempre para Full Turbos, a maior e melhor loja de performance do sul do Brasil, na Dona Margarida, 227, Zona Norte de Porto Alegre. Os ouvintes estão participando aqui através do 9388-7532, o nosso torpedo e também o nosso WhatsApp. Em seguida, depois do intervalo, eu leio os recados dos ouvintes. Fica aqui a nossa dívida. No segundo bloco, a gente vai ler os recados dos ouvintes aqui no Guaíba 300 por hora. Só um resultado interessa ao Inter: a vitória contra o Fluminense. Este domingo, a partir das 13h20 da tarde, direto do estádio Beira Rio, tem Internacional e Fluminense. Narração Marco Antônio Pereira, comentários Nando Gross, reportagens Cristiano Silva, Jason Lisboa, Felipe Navinger e Ananda Miller. No plantão, Rony Molinari. Jornada Esportiva da Guaíba. Oferecimento Coca-Cola, Sicredi, Powerade e Rede de Farmácia São João. Craque do jogo é um oferecimento de Kia Sun Motors. Lance da partida para Óticas Diniz e o tempo e placar para Tintas Kili. Agora é vencer ou vencer. Na tela da Record, uma jornada imperdível. Depois de séculos de escravidão, de anos na aridez do deserto, chegou a hora da tão esperada conquista da Terra Prometida. Uma luta para manter a fé, vencer as próprias fraquezas e derrotar grandes inimigos. De segunda a sexta, 8:30 da noite, suspense, ação, romance e emoção em A Terra Prometida, na tela da Record. O Correio do Povo quer fazer um anúncio muito importante. O seu. Anuncie no jornal que tem 120 anos de credibilidade e a garantia dos leitores mais fiéis do Rio Grande do Sul. Ligue 3215-6168 ou 3215-6172 e saiba mais. Correio do Povo, mais que um jornal, um compromisso com o sucesso do seu negócio. Full Turbo Performance Racing Parts, a sua loja de automobilismo no sul do Brasil. Produtos para pista e arrancada das marcas OMP, Spark, Fueltech, Turbo Master Power, entre outras. Confira em www.fullturbos.com.br ou ligue 3012-8485. Acelere na Dona Margarida 227 em Porto Alegre. Aos sábados, a partir das 2 da tarde, é a vez do MMA aqui na Guaíba. Os melhores cards, os melhores lutadores, os melhores treinadores desfilam aqui todo sábado na Guaíba. Nesse sábado, às 3 horas da tarde, estarei aqui na Guaíba participando do programa Na Marca do Pênalti. Quem vos fala é o Kenny Braga. Você está ouvindo Guaíba 300 por hora. De volta com o Guaíba 300 por hora para Full Turbos, a maior e melhor loja de performance do sul do Brasil, na Dona Margarida 227, na Zona Norte de Porto Alegre. Ô Bernardo Berch, um ping-pong rápido aqui com os nossos ouvintes, tá? O Márcio aqui pergunta a situação do Felipe Massa para 2017, Bernardo. Tinha uma boa condição na Renault, até próxima de acertar. Mas com o Sérgio Pérez declarando que não estava mais tão firme na Force India e meio que se oferecendo para a Renault, deu uma engasopada ali nessa negociação. O Massa ainda de olho aí, o que pode sobrar na Force India, o que pode ter na Haas. Ele não tá fora de cotação, ele ainda tem boas chances de continuar para o ano que vem. O Felipe Nasser eu não faço a menor ideia. Tem bom patrocinador, tem chance na Renault, mas bem pouca. Tem boa chance de continuar na Sauber, mas não quer mais. Tem chance na Williams, que eu não sei como a Williams pegaria o Felipe Nasser. Talvez para juntar com o Jenson Button e ter um forte portfólio de patrocinadores. Mas eu não tenho certeza bem como é que vai ser isso. Bom,
Faz parte. Essa é a situação dos brasileiros, é essa. Pode ter os 2 ano que vem e pode não ter nenhum. Perfeito. Ô Bernardo, como é que anda o Schumacher? Pergunta o Kleber Saraiva, guaibeiro de Sapucaia. Eu não fiquei sabendo mais nada do Schumacher, viu, Bernardo? Tem aquela questão que assim, ó, a cada 2 semanas alguém põe um boato de que ele tá pra morrer, ou até de que ele morreu. Um dia eles vão acertar. Provavelmente daqui a uns 10 anos, no período dos próximos 10 anos, eles devem acertar o dia que o Schumacher vai morrer. Mas a assessora de imprensa dele, a Sabine Schmidt, não declara muita coisa, a família não quer revelar muito a situação. O filho dele, o Mick Schumacher, tá bem faceiro, correndo de automóvel, mas não dá entrevista sobre isso. Então fica essa questão, não sabemos como é que é, sabemos que ele está vivo, sabemos que ele teve uma recuperação parcial do acidente que ele teve de esqui e que ele não está em estado vegetativo. Ele tem consciência dos seus atos, ele interage com o mundo externo. Se ele caminha ou não caminha, se ele anda de cadeira de rodas, se ele consegue manipular objetos, se ele toma solzinho na varanda, eu não sei o que ele faz. Sabe, eu não entendo porque eu acho que esse mistério todo, eu entendo que a família é complicado, mas eu acho que tem que se dar uma satisfação. O cara é um homem público, não tem essa de, dá uma satisfação, entendeu? É uma questão de respeito com os fãs do cara. Até reduziria a construir a carreira dele. Reduziria esse negócio de boataria, Exatamente, eles que dão margem pra isso. Com esses mistérios aí. O Kleber Pereira manda um abraço pro Nilton. O Adriano Forte tá na escuta da gente. Não estamos aí, mas estamos ligados no Guaíba 300 por hora. E o França de Caçapava do Sul, um abraço pro França e para Caçapava do Sul, ligados também no Guaíba 300 por hora. A família Pereira preparou o Uno mais rápido da história de Tarumã. Olha aí. É um Fiat Uno 1.6 que andava na divisão 3. Esse carro virou um I12 com motor 1.6. É um fenômeno. Até hoje é um mais tempo de protótipo. Com motor 1.6. Então, um abraço lá pra galera lá, seu Pereira, o pai, o Kleber, o Cleiton lá. Estão preparando o cabeçote do Passat Canhão lá pra 6 horas de Guaporé agora. Muito bem. Bernardo Berch, este final de semana será movimentado no automobilismo regional, Bernardo? É Tarumã, né? Temos Tarumã amanhã, a partir das 9h30. Acho que a primeira prova vai descer por volta das 9h30. É, por aí, 9 e pouquinho. Chegam às 9 horas. Chegando às 9 não perde nada. Com certeza. Então a gente tem lá a Fórmula 1.6, agora correndo junto com a Fórmula 1.4. Tem Copa Fusca, tem o Marcas 1.4 e o Marcas 1.6. Então tem corrida para todos os gostos aí, de turismo, de todo, Fórmula, né? De Fusquinha, tem todas as modalidades aí, a não ser protótipo, que daí corre na Endurance em outros finais de semana e os clássicos. A expectativa é de um grids razoáveis, né, Nilton? O que a gente tem aí de projeção para o Marcas? Acho que vai ter perto de 20 carros. O Marcas a gente vai ficar com certeza ali entre 9 e 10 carros, não tem os carros, porque todos foram migrados, a maioria migrou para 1.4, que a diferença na 1.4 é que são todos carros com motor e caixa GM 1.4. É um motor e uma caixa para todo mundo, a não ser a caso do Gol, que usa a caixa Volkswagen mesmo, porque o motor é longitudinal, né? Essa é a única diferença. Então, como o pessoal migrou, preparou seus carros para 1.4, ficou no 1.6, quem não mexeu nos carros continuou com o regulamento 1.6, que é cada um com o seu motor, exceto até o Uno, que eles permitiram o motor GM na categoria 1.6, mas o resto é cada um com o seu motor. A Fórmula, acredito que é por aí, por volta dos 10 carros. Tens a Fórmula 1.4, que era a antiga Fórmula Júnior, que é uma categoria muito legal, que revelou talentos como o Gabriel Roube, que está lá ganhando corrida no Brasileiro de Turismo. É verdade. Uma baita categoria que não está conseguindo correr sozinha, mas acho muito válido essa união com a Fórmula 1.6, acho muito legal esses carros estarem na pista, né? E Copa Fusca, eu acredito que os 13 carros, é mais ou menos o que tem dado aí, 13, 14, talvez 15, não sei, mas acredito que pelas projeções médias de Tarumã, seria mais ou menos por aí. Mas o Copa Fusca mesmo, qualquer grid, especificamente a Copa Fusca é uma categoria que sempre tem os pelotões dos pegas, né? Tem lá na ponta 2 caras se caminhando, mais um pouco para trás mais 2 e lá no mais pro fundo mais 2 ou 3. Então é muito legal, sempre é bom assistir. Minha namorada não para de me ligar para fazer rancho. Não adianta, só irei após o término da corrida, digo do programa. Um grande abraço a todos. É o Gerson da Santana. Ô, Gerson. Aí é que a gente sabe que a gente tem sucesso. O sofá dele é bom, acho que ele vai dormir no sofá. Quando a gente atrapalha a vida amorosa das pessoas, a gente sabe que o sucesso está próximo. Perigoso isso aí, o sofá vai ser cuidado, ô Gerson, cuidado aí, cara, senão vai ficar ruim pra... Dá pra ouvir no rádio do carro, hoje também diz pra ela fazer as compras e fica ouvindo no radinho do carro. Ali, a dica é essa, leva ela pra fazer, fica no carro ouvindo as compras. Ele não arruma bronca no sábado, faz um meio termo aí. Isso, não arruma bronca no sábado, mas eu no sofá. Do regional eu ia falar que a gente chegou a gente
tá passando da metade da temporada, né? Agora tem mais 4 etapas, contando com a de amanhã. Depois a gente ainda vai ter o Velopark ou Santa Cruz, que eu acho que ainda não se decidiram o que vai ser em setembro, com a Poré, e termina em Tarumã em 27 de novembro. Com meio caminho andado, até ia dar aqui como é que estão as brigas pelo campeonato, né? Na ponta do campeonato. Na Fórmula 1.6 a gente tem a disputa entre o Alexandre Braganholo e o de Carlos Barbosa e o Fernando Stede de Passo Fundo. O Fernando até perdeu uma etapa e todas as outras que ele veio correr ele ganhou. O Braganholo ganhou no Velopark quando o Fernando estava nas 500 milhas de Indianápolis. Não estava correndo, apesar de que eu acho que ia fazer um bom papel. Estava assistindo, mas foi lá ver as 500 milhas. O Braganholo está em primeiro com 94 pontos e o Fernando com 82 em segundo. Na classe light da Fórmula tem o Joacir Stedley, mais um Stedley correndo na liderança, com o Maurício Pereira em segunda. Esse é o pessoal aí que deve correr. O Wagner Robert está tentando defender o título dele do ano passado, também vai estar amanhã na pista. Na Copa Fusca a gente tem o Fabrício Fraga liderando à frente da dupla Moacir e Daniel Figueira, pai e filho aí correndo no mesmo Fuscão. Moacir multicampeão aí, vários. Tradição de décadas. Tradição de décadas na Copa Fusca, mas o Fabrício Fraga chegando, né, ano passado e chegou forte. Tem patrolado a galera. O Figueira da época do motor a ar ainda, quando era Speed 1600. Abriu uma boa vantagem aí no campeonato aí, tem 174 pontos contra 112 dos Figueira, o Fabrício Fraga. Na classe B dos Fuscas, o Dr. Paulo Fontes. Faz tempo que não é na Classic, ele era oriundo da Classic, começou na Classic. Tá em primeiro com 125 pontos contra 99 do Silvano Brock e 98 do Gabriel Ayala. Vamos tem marcas, tem os dois marcas, que é o carro-chefe talvez do final de semana, né? O pessoal gosta de ir lá ver os marcas batendo porta. É onde o bicho pega. E na Copa 1.4, né? Que esse ano é o que tem o grid mais reforçado. Na verdade, no geral, tem a questão que é dividida em duas categorias, a 1.4, né? Tem a classe A e tem a classe novatos. Na classe A, o Thiago Takagi é líder com 128 pontos, à frente da dupla Ronaldo Giordani e Christian Matusalem com 119, tá apertada essa briga. Na classe novatos, a gente tem o Jonathan Marins em primeiro com 134, o Tuca Antoniazzi em segundo com 117 e o Thiago Messias em terceiro com 96. Mas quem ganhou mais corrida até agora no ano foi o Thiago Messias, né? Que ele teve um abandono, não sei se foi uma desclassificação. Foi desclassificado aí em Tarumã na última etapa, zerou a pontuação, por isso que saiu aí da briga direta pela liderança, mas ainda tá firme na paçoca, como diz outro. Tô procurando aqui cadê o Marcas 1.6? Eu abri errado aqui, não consigo achar o Marcas 1.6. O Marcas 1.6 é o Rodrigo Miguel com K. Que tem uma segunda página aqui, por isso que eu não achei. Na classe A tem o Analino Choca Sirtuli em primeiro com 114 pontos e o Rodrigo Miguel tá estreando o Ford Ka esse ano, né? Na verdade, isso aí. E o Choca também migrou pro Ford Ka. Agora o Corsa Corsa do Choca tá com outro piloto lá de Guaporé e o Ribeiro puxou a fila dos Ford Ka, todo mundo quer andar de Ford Ka agora. Chegou a ter os Ford Ka, tinha o Rafael Coy andando de carro. Começou ali. Mas eles conseguiram avançar, né? E agora é questão de motor, né? O motor é muito forte, esse motor, o Zetec Rocan, ele vem cavalaria e é um carro bom de chão, um carro curtinho. É legal de fazer. Bem. Então agora a gente tem a briga de Ford Ka aí no Marcas, a ponta é... Na classe B tem o Pedro Basler em primeiro e o Alexandro Souza em segundo. 146 contra 112 pontos. Aí fiz um geralzão aí de quem é que vai disputar o título ali. São os favoritos. O resto corre muito por fora. Olho neles. A diferença é maior aí. Acho que vão ter uns bons pegas amanhã. Tarumã sempre é um espetáculo, porque é uma pista de alta velocidade, né? E a gente vê... é diferenciado. Requer muito mais coragem de qualquer outra coisa. Separa os homens dos meninos. Exatamente. Ô Bernardo Berch, estamos chegando já na reta final do Guaíba 300 por hora, mas vale um registro muito importante. Faleceu nesta semana, no dia 1º, José Asmus, que foi ex-presidente do Internacional, foi presidente do Internacional, melhor dizendo, né? Não foi ex-presidente, foi presidente do Inter. E também, Berch, ele foi um dos caras aí, um dos pioneiros, a gente pode assim dizer, no automobilismo aqui no Rio Grande do Sul. Nas carreteiras, corridas de estradas. A carreteira 32, que fez sucesso aqui no Rio Grande do Sul, que ganhou as 500 milhas, se eu não me engano, de Porto Alegre. Isso, né? Foi as 500 milhas. Ele é mais famoso principalmente por ter feito o recorde de média de velocidade em prova de estrada na América Latina pela travessia
Porto Alegre Tramandaí, né, pela estrada. E ele fez uma média de 149 km por hora e venceu aquela corrida, estabelecendo que então era uma velocidade bem intensa. Antônio Burlamac, ele fez 52 minutos, inclusive em 2011 ele foi homenageado pelo Automóvel Clube. Nas 12 horas teve uma largada de uma prova curta, eu participei com o Passat, essa foi minha primeira largada em 12 horas. Uma prova de 52, largava junto com as 12 horas, com 52 minutos, bandeirada, para quem está só nessa prova, recolhia. É justamente sobre isso que a gente vai falar agora. Você, Nildo Júnior, entrevistou o José Asmus lá em Tarumã durante este evento, né? Foi um momento bacana, um momento importante para o automobilismo gaúcho. O Asmus ainda tinha plena consciência das coisas quando recebeu a homenagem. Foi uma homenagem justíssima para ele. Legal. Foi a segunda, já tinha sido homenageado pelas 12 horas uma outra vez. Legal, mas é sempre importante esse tipo de registro. Vamos ouvir então essa entrevista que você fez com o Asmus aqui no Guaíba 300 por hora. Qual é a emoção aí de ver essa competição em sua homenagem nas 12 horas? Olha, é uma homenagem, eu me sinto muito feliz porque eu na vida, passei a minha vida, estou velho, duas paixões. Primeiro, o esporte clube internacional. E segundo, o automóvel. Foi a paixão da minha vida toda, já envelheci por esses dois. Correndo de automóvel e nosso querido internacional. E como é que é a sua vitória, essa que dá nome a essa prova hoje, que foi essa corrida pro litoral aí que tu venceu? Foi uma corrida, porque um ano antes houve uma corrida para Tramandaí e chovia muito. E eu pedi para que não se realizasse a corrida pelo perigo desses carrinhos nessa velocidade, nessas estradas. Não houve jeito, largaram e eu larguei junto. E eu ganhei a corrida. E aí houve uma alegação que tinha um passeado e aliviado que eu não ia correr. E eu prometi que no ano seguinte eu ia correr com chuva ou sem chuva e que todo mundo se preparasse. E aí eu fiz de tudo, arrisquei a vida para fazer esse melhor. E qual era o seu carro na época? Ford. Uma Ford 40. Maravilha. Legal, né? Olha o carro, né? E foi na raiva que ele fez esse recorde. No ano anterior tinham criticado ele por não querer, mas achou uma prova muito perigosa e na raiva ele foi lá fazer o recorde. Bom, ele influenciou uma pessoa assim que, olha, é muito importante no automobilismo mundial, a gente pode assim dizer, que é o Emerson Fittipaldi, e por duas vezes que o Emerson deu entrevista aqui para a Rádio Guaíba, ele falou sobre o Asmus. Vamos ouvi-lo. Eu acho que tem uma memória uma lembrança muito querida de Porto Alegre, o Rio Grande do Sul que tem tanta tradição, né, desde a época do Asmus, Catarina Andreata, tanta gente bacana, né, que teve aí, Bruno Fornari, nossa, aí o Rio Grande do Sul sempre teve muita tradição, então quando eu ia para aí era muita satisfação de encontrar todos esses campeões, que era o meu ídolo, né, quando eu era criança, gente que fez a história do automobilismo brasileiro, né? E a minha primeira experiência que eu tive em Interlagos, um carro de corrida, foi na carreteira do Asmus, sentado em um tanque de gasolina. Eu tinha 11 anos de idade, num treino das Milhas Interlagos, e meu pai pediu para o Asmus me levar e ele me levou na carreteira. Foi a minha primeira experiência. Então, meu pai sempre teve uma ligação muito grande com o Rio Grande do Sul. Nós, desde crianças, íamos muito aí para convidar o pessoal a vir correr nas milhas. Até minha mãe ia também nas viagens. Então, foi muito gratificante poder ganhar as 12 horas aí. Legal.
Bacana, né? O ídolo do Emerson Fittipaldi, José Asmus, só pra gente contextualizar. Grandes épocas das corridas de rua. É verdade. Talvez sem o José Asmus levar o Emerson pra essa voltinha em Interlagos, não sei o que teria acontecido. A gente teria piloto brasileiro na Fórmula 1. Por ser presidente do é lamentável. É verdade. Muito bem, Bernardo Berch. Vamos encerrando por aqui o Guaíba 300 por hora. Agradecendo ao Nilton, também valeu, ao até a próxima. que participaram e vocês, ouvintes, ligados conosco aqui. Vamos ficando por aqui. Valeu, Bernardo. Valeu. Um abraço a todos. Tchau. Guaíba 300 por hora. Eduardo Paganella.